Você já sentiu como se estivesse sendo puxado por todos os lados? Como se o mundo exigisse que você fosse alguém que Deus nunca te chamou para ser. Vivemos em um tempo onde tudo grita por atenção, status, aparência, sucesso. Mas no meio desse barulho, a voz de Deus ainda sussurra. Filho, não se conforme com este mundo. Todos os dias, somos bombardeados por pressões. De agradar, de pertencer, de provar nosso valor. Mas a verdade é que muito do peso que carregamos vem da busca por aprovação humana. Corremos atrás de aplausos que não preenchem, nos comparamos com vidas que não conhecemos e tentamos caber em padrões que Deus nunca desenhou para nós. O mundo celebra quem se promove, mas Deus exalta quem se humilha. O mundo diz, siga o seu coração. Mas o Senhor nos alerta em Jeremias 17:9. O coração é enganoso e desesperadamente corrupto. Quem poderá entendê-lo? Por isso, em Romanos 12:2, ele nos chama com firmeza. Não se conformem com este mundo, mas transformem-se pela renovação da mente. Essa transformação começa quando paramos de enxergar a vida com os olhos da cultura e passamos a vê-la com os olhos da palavra. Não é apenas mudar hábitos, é permitir que Deus mude a forma como pensamos, sentimos e vivemos. Se essa mensagem tocou seu coração, escreva, eu quero ser transformado nos comentários e fique até o final dessa oração. Deus vai falar com você hoje. O caminho de Deus quase nunca segue a lógica do mundo. Enquanto o mundo grita, pense em si mesmo, Jesus sussurra. Negue-se, tome a sua cruz e siga-me. Mateus 16:24. Essa é uma das maiores verdades do Evangelho. Viver para Cristo é ir na contramão do sistema. Mas entenda, negar a si mesmo não é perder quem você é descobrir quem Deus te criou para ser. Quando abrimos mão do controle, ganhamos direção. Quando deixamos de buscar aplausos, encontramos propósito. O verdadeiro sentido da vida não está em ser aceito, mas em ser separado para Deus. 1 Pedro 1:14-16 nos lembra. Como filhos obedientes, não se deixem moldar pelos desejos que vocês tinham quando viviam na ignorância. Mas assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem. Ser santo não significa ser perfeito, significa ser diferente, separado, pertencer completamente a Deus. O mundo pode não entender isso, pode te julgar, te chamar de radical. Mas saiba, quem escolhe viver para Cristo jamais será esquecido por Ele. Deus está te chamando hoje para se levantar e dizer, Senhor, eu escolho o teu caminho, mesmo que o mundo não compreenda. Se você escolhe viver separado para Deus, declare nos comentários, eu escolho a santidade. Muitos ainda vivem presos ao que o mundo oferece. Prazeres rápidos, conquistas vazias, status que desaparece com o tempo. Mas Deus abre os olhos dos que creem para enxergarem o que é eterno. Enquanto o mundo persegue o momentâneo, o Senhor nos convida a viver o que dura para sempre. As pessoas trocam o eterno pelo passageiro, sem perceber que estão negociando a própria paz por algo que nunca vai saciar. Mas nós, que conhecemos a verdade, fomos criados para algo maior. Efésios 2:10 declara, pois somos feitura de Deus, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que andássemos nelas. Você não é fruto do acaso. Deus planejou a sua vida antes mesmo de você nascer, e Ele te chamou para viver em santidade e propósito. Por isso, 2 Coríntios 7:1 nos exorta, purifiquemo-nos de tudo o que contamina o corpo e o espírito, aperfeiçoando a santidade no temor de Deus. Ser santo é viver limpo diante do Senhor, não por aparência, mas por amor. Assim como o povo de Israel se purificava antes de entrar na presença de Deus, também devemos limpar o coração de tudo o que nos afasta dele. Atitudes, hábitos, relacionamentos, pensamentos. Nada pode ocupar o lugar que pertence a Deus. Escreva nos comentários, limpa o meu coração, Senhor. E continue comigo nessa oração. Ainda há mais que Deus quer revelar a você. Imagine se tratássemos o nosso coração com o mesmo cuidado que tratamos nossa aparência. Se antes de sair de casa,
também perguntássemos: será que meu coração está limpo diante de Deus hoje? O Senhor não busca rostos bonitos. Ele busca corações rendidos. Quando permitimos que o Espírito Santo revele o que precisa ser mudado, ele nos mostra atitudes, pensamentos e até relacionamentos que não nos aproximam dele. Mas o objetivo não é nos envergonhar, é nos libertar. Porque cada vez que você entrega algo que te afasta de Deus, algo novo nasce dentro de você. 2 Timóteo 2:21 diz: se alguém se purificar das coisas impuras, será um vaso para a honra, santificado, útil para o Senhor e preparado para toda boa obra. Deus quer fazer de você um vaso de honra, alguém que carrega a presença dele onde quer que vá. Mas isso exige separação. Não uma separação arrogante, e sim uma entrega amorosa. Senhor, eu quero te agradar acima de tudo. Quando você se consagra, o céu te reconhece. Quando você se afasta do pecado, o Espírito se aproxima de você. E quanto mais você se enche de Deus, menos espaço sobra para o mundo. Declare com fé nos comentários: eu quero ser um vaso de honra. E permaneça firme, porque Deus está moldando você. Mas às vezes o que mais nos impede de viver essa separação é o medo. Medo do que as pessoas vão pensar, medo de ser rejeitado, de parecer diferente demais. Mas a verdade é que o medo é uma das armas favoritas do inimigo para nos prender. Quantas vezes você já quis se posicionar por Jesus, mas ficou em silêncio para não ser criticado? Quantas vezes se sentiu pressionado a seguir o fluxo só para não parecer fanático? Jesus sabia que isso aconteceria, por isso disse em Mateus 6:24: ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro. Não dá para caminhar na luz e ainda flertar com as sombras. Não dá para segurar a cruz com uma mão e o mundo com a outra. Deus está te chamando hoje para decidir de que lado você quer estar. Não é uma escolha fácil, mas é uma escolha que muda destinos. Porque quando você escolhe a obediência, o céu se abre sobre você. E o que o mundo não entende é que o verdadeiro prazer não está em se misturar, mas em se separar para o propósito. O mundo te oferece uma alegria momentânea, mas Deus te dá uma paz que nada pode roubar. Escreva nos comentários: eu decido caminhar na luz. E continue ouvindo, porque Deus ainda vai fortalecer seu coração nas próximas partes. Quando você decide caminhar na luz, algo poderoso acontece. Deus começa a mudar seus desejos. Coisas que antes te atraíam, agora já não fazem mais sentido. Pessoas que antes te influenciavam, agora perdem o poder sobre o seu coração. É o Espírito Santo purificando o seu interior, limpando o que não vem de Deus. Ele começa a transformar seus pensamentos, suas conversas, suas decisões. E mesmo que o processo doa, porque deixar o velho eu para trás nunca é fácil, é nesse processo que a verdadeira liberdade nasce. Romanos 12:2 diz: não se conformem com este mundo, mas transformem-se pela renovação da mente. Ou seja, ser diferente é ser livre. Você não precisa seguir padrões que te afastam de Deus só para ser aceito. A sua identidade está firmada em Cristo, não nas opiniões do mundo. E quando você entende isso, a rejeição se transforma em força. Você começa a caminhar com confiança, porque sabe quem te escolheu. Você foi chamado para ser luz, e a luz nunca pede permissão para brilhar. Declare nos comentários: minha mente é de Cristo. E prepare-se, porque na próxima parte, Deus vai te revelar o poder de viver separado, mas cheio da sua presença. Separar-se do mundo não significa viver isolado, mas viver com propósito. Deus não quer te tirar das pessoas, Ele quer te usar no meio delas, como um farol que brilha no meio da escuridão. Quando você se aproxima de Deus, a presença dele começa a se manifestar de formas sutis, mas inconfundíveis. Um ambiente muda quando você entra. Pessoas sentem paz só por estarem perto de você. E até as conversas começam a ser guiadas por sabedoria. É o reflexo da glória de Deus em você. Mas para que essa luz brilhe com força, é preciso renunciar o que apaga o fogo do espírito. Pequenos hábitos, palavras vazias, distrações constantes.
Tudo isso tenta te afastar da presença. Por isso, Jesus orou em João 17:15-16. Não peço que os tires do mundo, mas que os protejas do maligno. Eles não são do mundo, como eu também não sou. Ele sabia que o segredo não era sair do mundo, mas permanecer diferente dentro dele. Você é um embaixador do céu, um portador da presença divina. E quando o mundo te olhar, que ele veja Cristo em você. Escreva nos comentários: eu sou luz neste mundo. E continue comigo, porque na próxima parte Deus vai te mostrar como vencer as tentações que tentam te puxar de volta. As tentações não desaparecem quando você decide seguir a Cristo, mas agora você tem poder para vencê-las. Antes, você lutava com suas próprias forças. Agora o Espírito Santo luta dentro de você. Toda vez que uma velha tentação reaparece, é uma oportunidade para você provar que é uma nova criatura. O inimigo vai tentar te fazer lembrar do seu passado, mas Deus quer que você se lembre da cruz, porque na cruz, toda culpa foi cancelada, todo erro foi perdoado e toda vergonha foi substituída por graça. Não é sobre perfeição, é sobre permanência. Quem permanece na presença vence até as maiores batalhas internas. Por isso, quando vier a tentação, não discuta com ela. Corra para Deus, ore, louve, leia a palavra. Cada vez que você escolhe a presença, o inferno perde mais um território dentro de você. Você não é fraco, você é revestido de poder. E a cada vitória, o Espírito Santo te fortalece para a próxima. Comente com fé: eu venço pelo poder de Deus. E venha comigo, porque na próxima parte vamos falar sobre o que acontece quando você vive totalmente entregue à vontade do Pai. Viver totalmente entregue à vontade de Deus é experimentar uma liberdade que o mundo não pode oferecer. Não é liberdade de desafios, mas liberdade do medo, da dúvida e do pecado. Quando você entrega tudo, Deus assume o controle da sua vida, e cada decisão passa a ser guiada por Ele. Filipenses 2:5-7 nos lembra: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não considerou o ser igual a Deus algo a que se apegasse, mas esvaziou-se a si mesmo, assumindo a forma de servo. Esse é o segredo: humildade e entrega. Quando você se esvazia, Deus te enche de poder e propósito. Você se torna um vaso útil, alguém preparado para cada boa obra. E o melhor, sua vida começa a impactar outras pessoas. Palavras trazem esperança, atitudes trazem luz, e sua fé se torna testemunho vivo da glória de Deus. O mundo pode zombar, resistir ou ignorar, mas a recompensa está no céu. E cada pequeno passo de obediência é registrado, valorizado e usado para expandir o reino. Declare nos comentários: eu entreguei minha vida completamente a Deus. E prepare-se, porque na próxima parte vamos finalizar essa oração poderosa com uma bênção que vai tocar sua alma. Agora feche os olhos e sinta a presença de Deus te envolver. Pai, obrigado por ser a minha força, meu refúgio e minha esperança. Obrigado por me chamar para longe da escuridão e me conduzir à tua maravilhosa luz. Senhor, continue a obra em mim até que cada pensamento, palavra e ação reflita teu coração. Fortalece-me para permanecer firme até o fim, olhando sempre para Jesus, o autor e consumador da minha fé. Que minha vida traga glória ao teu nome, que meus pensamentos te agradam, e que meu coração permaneça puro diante de ti. Que minhas palavras tragam cura, minhas ações espalhem esperança, e minha fé seja luz para aqueles que se sentem perdidos. Pai, obrigado por nunca desistir de mim, mesmo quando eu falho. Hoje eu me consagro completamente a ti. Tome minha vida, Senhor, e faça dela um testemunho vivo do teu poder. Que ao me verem, todos vejam Cristo em mim. Se esta oração tocou seu coração, digite Amém nos comentários, compartilhe com alguém que precisa ouvir esta palavra e deixe-nos orar por você. Que a graça e a paz de Jesus Cristo estejam com você agora e sempre.